Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito bom estar com você novamente, meditando sobre a palavra, não é? Nos tornando mais parecidos com Jesus, na medida que a gente contempla a própria palavra. Eu queria hoje trazer uma reflexão sobre um princípio bíblico que tem edificado muito a minha vida. Essa passagem está em Romanos 10, de 8 a 10. Ela diz assim: a justiça que vem da fé diz assim: não digas no teu coração quem subirá ao céu para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo para trazer Cristo dentre os mortos, mas o que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Isto é a palavra de fé que pregamos. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca é que se faz confissão para a salvação. Essa palavra daqui, ela culmina, né, é a culminância de todo um pensamento do apóstolo Paulo na carta aos Romanos. A tese do apóstolo Paulo, não é, no início da carta, é que o justo viverá pela fé. Não há uma outra maneira de se viver a vida cristã a não ser pela fé. Muitas pessoas se decepcionam porque elas tentam viver a vida cristã de uma outra forma, de uma outra maneira, dentro de uma outra filosofia, que não é essa da fé. Não é? A fé, o apóstolo Paulo aqui, ele está definindo a fé. Muitas vezes nós queremos que Deus faça algo assim, vamos dizer assim, fantástico, né? Extraordinário. Ele está dizendo que a fé não é aquela que espera que o Cristo desça do céu de uma maneira sobrenatural, ou então que Cristo seja ressuscitado dos mortos, né, para se corporificar aqui na nossa situação caótica e dar uma solução. Ele não diz que é assim. Não é? É importante a gente entender o coração do apóstolo Paulo, né? O que está pulsando dentro do apóstolo Paulo aqui. Ele está dizendo que a justiça que é da fé, ela diz assim: a palavra está perto de ti, no teu coração. Essa é a palavra de fé que pregamos, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Olha só que coisa interessante. O que ele está dizendo é que a fé, na verdade, é um processo onde você se apropria da palavra no seu coração e depois essa palavra é produzida através dos seus lábios. Existe um poder quando nós articulamos uma palavra de fé. Jesus, quando ele andava aqui na terra, o que ele buscava no coração das pessoas era a fé. E nós vemos que em Mateus 8, 10, né, nós vemos Jesus se admirando pela fé de um homem que era centurião, né, e esse homem ele veio pedir a Jesus um milagre para um servo. E esse homem ele teve uma fé muito inteligente, né, que eu acho que é importante a gente perceber, não é, a perspicácia da fé desse homem. Ele falou assim, Jesus falou: eu vou lá na sua casa, eu vou lá e vou resolver o problema. E ele disse assim: não precisa, Senhor. Né? Eu reconheço que está diante de mim aqui uma pessoa que tem autoridade máxima no universo. E se o Senhor articular uma palavra, essa coisa vai acontecer por causa da tua palavra, da autoridade que sai dos teus lábios, vai acontecer. Assim como eu também sou um homem que exerço autoridade, não é? E as pessoas me obedecem porque eu tenho uma autoridade como centurião.
E Jesus se admirou da fé daquele homem, né? Jesus não só se admirou da fé daquele homem, mas ele falou que muitos gentios, aquele homem era considerado gentio, muitos gentios se sentarão na mesa de Abraão, né? Isso inclui a mim, inclui a você, não é? Então, o que nós entendemos? Nós entendemos que é muito importante a palavra que nós produzimos com os nossos lábios. Nós precisamos entender que há um poder de vida e morte nas nossas palavras, né? Tudo aquilo que a gente fala tem um poder. Em Efésios 4, vai dizer que nós precisamos produzir graça nas coisas que nós dizemos. Não é? Em Provérbios 18, vai dizer que a língua dos sábios é medicina. Existe uma cura naquilo que nós dizemos, naquilo que nós falamos. Não é? Eu creio, amados, que Deus, o Espírito Santo, não é? Conforme a promessa do Senhor, em Atos 2, o Espírito Santo descerá sobre toda a carne, mas o Espírito Santo, ele nada pode fazer sem a palavra nos nossos lábios. É esse princípio que eu quero que você apreenda nesse dia. Não é? Lá em Gênesis, nós vemos, né, um caos, trevas na face do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, até o momento em que Deus articulou uma palavra: haja luz. Não é? Jesus, ele é o verbo vivo de Deus. Jesus, ele curava com a sua palavra, ele expulsava demônios com a sua palavra. E eu quero dizer, meu amado irmão, que a sua boca, ela é um instrumento do governo divino. Não é? Deus espera, né, que você se encha da sua palavra, que você esteja tão cheio da sua palavra e que aquilo que saia dos seus lábios, Deus possa honrar e Deus possa cumprir. E conforme diz em João 15, que a nossa alegria seja completa, na medida que nós vivenciamos esse milagre, na medida que nós oramos e Deus nos atenda, na medida que nós atendemos as necessidades de um mundo aflito, não é, que espera a manifestação dos filhos de Deus, da glória da liberdade dos filhos de Deus. Onde é que estão esses filhos de Deus? Não é? Deus está formando esse homem dentro de nós. Não é que nós possamos articular palavras de fé nesse tempo, que nós possamos ser homens cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo, produzindo uma palavra que vai trazer cura, não é, às pessoas que estão ao nosso redor. A palavra do sábio é medicina, não é? Então o Senhor nos coloca nessa terra como pessoas de fé, pessoas que experimentam a sua vitória, pessoas que são mais do que vencedoras, pessoas que têm o Espírito Santo habitando dentro de si e cujo Espírito espera só a articulação de uma palavra de fé, para que ele possa se manifestar de uma maneira forte e viva, né, na vida daqueles que creem. Tá bom? Aqui vai o meu abraço carinhoso. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém.